A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer para vocês uma dinâmica bem interessante, onde nós iremos esclarecer dentro desta dinâmica a respeito da liderança de Moisés e também da liderança de cada um de nós, que vai servir como lição para nós, tá certo? O que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar usar uma cartolina e vai precisar de um lápis, chamado lápis piloto, para poder fazer 3 colunas nessa cartolina, um papel 40, enfim, uma folha grande que dê para você usar. Eu vou pegar aqui uma folha de papel A4 com essa coluna para você ficar vendo melhor. Olha aqui, ó. Vejam só a forma como vocês podem preparar essa coluna. Então você tem aqui, ó, na primeira coluna, preparo. Na segunda coluna, chamado. Na terceira coluna, delegando tarefas. Tá vendo aí, ó? Preparo, chamado e delegando tarefas. Não vai olhar para a feiura das minhas colunas aqui, vocês podem caprichar e fazer algo mais bonito, tá bom? Então, o que é que você vai fazer a partir daí? Com essa cartolina já deitada, né? E logo acima, é interessante que você coloque aqui logo acima a palavra Moisés. Eu não coloquei, mas é bom que você coloque acima e um pouquinho abaixo essas colunas aqui. Mas em cima coloca o nome Moisés, tá? E então, em seguida você, né, como eu disse, divide aqui, ó, 3 colunas, coloca as palavras, né, em cada uma das colunas, e aí você vai escrever em vários papéis. Outra coisa também importante que você vai usar, né, papel A4, tá? E você vai escrever em vários papéis as coisas que estão ligadas com cada uma dessas funções que eu acabei de citar e de escrever aqui. Então a gente tem preparo, chamado e delegando tarefas. Então o que é que você vai fazer? Para a sua organização eu vou dar 3 exemplos. Vocês podem escrever mais, mas esses exemplos que eu vou dar para vocês, vocês têm que ficar para vocês, não pode passar para o aluno. Eles poderão descobrir a partir dos papéis com esses nomes que eles vão pegar e identificar. Identificar como? Por exemplo, aqui no preparo, você vai ter o nome estudar, dedicação e provações. Então, como é que a pessoa se prepara? Veja só. Isso aqui é bem interessante nós entendermos, porque o chamado de Moisés foi diferente do chamado do ser humano nos dias atuais. Porque Deus primeiro, ele chama. É esse aqui do meio. Ó. Depois ele prepara, né? Para depois ele delegar as tarefas. Então Deus chama, prepara e vai delegar as tarefas. No caso de Moisés, não. No caso de Moisés, Deus preparou ele, né? Preparou ele como? No deserto, durante 40 anos, né? Depois que preparou ele, aí fez o chamado. É bem interessante, né? Então vamos lá. Na parte do preparo, você tem estudar. Então, para eu me preparar, eu preciso estudar. Preciso me dedicar, que é a dedicação. E em terceiro lugar, provações. Deus também prepara o ser humano o provando. Então esses 3 aqui, ó, estudar, dedicação e provações, vai ficar na relação do preparo. E na relação do chamado vai ficar sensibilidade, convicção e disponibilidade. Então esses 3 vão ficar aqui, ó, nessa coluna. E eu vou lhe explicar melhor, quando eu terminar aqui, de como é que vai ser essa atividade, tá? E na coluna delegando tarefas,
na coluna delegando tarefas, vai ficar oportunidades, reconhecendo talentos, né, no delegando tarefas, e evitar sobrecarga. Quem vai delegar a tarefa não pode, né, sobrecarregar ninguém. Então, como é que você vai trabalhar com isso, com essas palavras? Você vai cortar, nesse caso aqui, né, se você pegar essas 9 palavras, você vai cortar 9 papéis. Tá? Se a sua sala tem 12 alunos, você pode colocar em cada um deles um a mais, fazer outro tipo de exemplo para colocar aqui. Tá? Então você vai recortar 9 papéis. Você pode dizer, mas a minha sala só tem 6 alunos. Aí você tem aluno que vai pegar 2 papéis. Mas você vai recortar 9 papéis, cada papel com um nomezinho desse, estudar, dedicação, provações, sensibilidade, convicção, disponibilidade, oportunidades, reconhecendo talentos e evitar sobrecarga. Então você vai entregar para os seus alunos de forma aleatória. E eles vão colar na cartolina aonde pode ser identificado cada um desses. Então digamos que ele pega a palavra oportunidades. Em qual coluna vai ficar aqui a palavra oportunidade? Em preparo? Em chamado? Ou em delegando tarefas? Entendeu? Então cada palavra vai se encaixar em uma dessas colunas. Tá bom? Então depois que terminar, né, isso aqui, você vai dar uma palavra, uma explicação em cima disso, né? Porque para me preparar eu preciso estudar. Então você vai explicar, preciso me dedicar, né? Porque a pessoa quando se prepara, muitas vezes ele passa por provações, entendeu? Então você vai dar uma palavra geral em cima disso para fazer o fechamento desta dinâmica. Tá bom, meus queridos? Então eu espero que realmente esta dinâmica ajude você na aplicação da sua lição, do seu ensino da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.